A gente marcou essa talk aqui só para falar um pouco sobre a questão dos testes unitários, né? Que está sendo uma realidade agora na iOS. A gente está cobrando um pouco dos testes. E a ideia mesmo dessa talk não é nem falar como faz, qual ferramenta utilizar, como que você vai realizar o teste unitário, nada disso. A ideia é justamente apresentar um pouco o que é um teste unitário, para que ele serve e qual que é a importância dele dentro do projeto. Então, tendo isso em mente, assim, eu acho que fica bem, dá um impulso maior para a galera começar a realizar mais testes, começar a desenvolver mais testes para as aplicações, e até para conhecer um pouco sobre essa área, né? Porque às vezes o pessoal meio que faz, mas não sabe muito bem o porquê que está fazendo, ou porquê que está fazendo aquilo. Então a gente achou interessante fazer essa talk aqui rapidinho, não vai demorar muito, só para abordar esses assuntos, né? Bom, é só uma breve apresentação, né? Eu sou o Diogo, eu sou da área de back-end da iOS, tem um pouquinho ali de front, mas atuo mais na parte do back-end. E no mais é isso mesmo, acho que todo mundo conhece. Quem não me conhece, prazer. Então vamos começar lá um pouco. Tá, vamos começar falando o que é um teste unitário. Teste unitário são os testes da menor parte do seu programa que é possível testar. Como assim? Eles são os testes das funções que a sua aplicação possui. Então, quando a gente vai realizar um teste, como dá para ver um exemplo que eu coloquei bem simples de uma função, vamos supor que a gente tem uma aplicação e essa minha aplicação ela faz soma. Ela soma dois números quaisquer. Vamos colocar assim, por exemplo. Então, eu tenho a minha função soma, que vai retornar a soma da minha variável A com a minha variável B, beleza? E aí, quando eu vou fazer um teste para essa minha função, eu vou fazer que uma minha variável vai receber o resultado, né, o retorno dessa minha função soma, que é essa minha variável resultado. E aí eu estou falando para o meu teste que eu espero que esse resultado seja igual a 2, a 4, quer dizer. Então eu passei a dois números para a minha função soma, que são os dois números iguais a 2, e eu espero que o retorno que essa minha função me devolva seja um valor 4. Só que o teste não é especificamente só para isso. Não é para testar. Assim, ele é utilizado para as funções mais simples, como por exemplo essa soma, que é uma função bem simples, e tanto para as funções mais difíceis. Isso daqui é só um exemplo mesmo para ficar bem claro o que é o teste em si. O teste ele não vai testar somente a questão, o melhor cenário. É igual eu estou colocando ali o 2 e 2 e estou esperando receber 4. Beleza, isso é um cenário bom. Mas eu posso querer testar também como que a minha função se comporta quando eu passar algum dado errado, se a minha aplicação vai quebrar se eu passar algum dado errado, se eu estou tratando os meus erros de acordo com o esperado. Então, o teste unitário serve isso tudo. Ele vai testar realmente cada função da sua aplicação. E com isso, com esses testes, a qualidade da sua aplicação ela aumenta de um nível cabuloso, assim, porque ela passa de uma aplicação básica, ela deixa de ser uma aplicação básica e ela consegue ter um destaque maior se comparado com as outras aplicações. Então, o teste, ele tem essa proposta de realmente testar cada função dessa sua aplicação para realmente validar que aquela aplicação está funcionando de acordo e que a sua aplicação ela pode estar preparada para qualquer tipo de cenário.
Isso não quer dizer que você fazendo testes, a sua aplicação vai estar 100% livre de erro. Não. Toda aplicação pode possuir alguns erros, mas fazendo a questão dos testes, você consegue filtrar um pouco esses erros com o intuito realmente de diminuir chances desses erros acontecerem. Então, essa é a ideia do teste, isso que é o teste, é realmente validar como a sua aplicação se comporta em alguns diferentes cenários. Tá, mas beleza, agora eu sei o que, que é o teste, mas para que ele vai servir? Para que eu vou utilizar ele na minha aplicação? Justamente para garantir que a sua aplicação vai continuar funcionando, isso mesmo depois de fazer mudanças no seu código. Então, se eu voltar ali na minha função soma e adicionar alguma validação que eu quero, eu só vou fazer soma de números positivos. E depois disso, eu preciso fazer esse teste, porque eu vou garantir que, mesmo que depois que eu adicionar essa validação, essa minha função soma continua fazendo o que eu quero. Ela não vai quebrar em nenhum momento, ela vai me retornar o valor da soma que eu quero, e que mesmo com essa validação nova que eu acrescentei, ela não vai quebrar em nenhum momento. Então, ele te ajuda nesse sentido. Mais uma vez, a gente, voltando na questão da qualidade, que é um assunto muito importante, a qualidade da sua aplicação, ela sobe demais, porque hoje em dia não são todas as aplicações que possuem testes. Tem muita aplicação aí que deveria ter desde o início, mas que não tem, e para implementar os testes no meio da aplicação é uma coisa bem difícil e complicada, porque você vai ter que parar, reservar um tempo para verificar as funções, fazer teste para cada uma delas, validar os testes, fazer para diferentes cenários que possam ocorrer. Então, o ideal é que realmente, desde o início do começo da sua aplicação, você já comece fazendo os testes para suas funções. E, de novo, ela diminui a chance de erro durante os testes com o usuário. O que isso quer dizer? Vamos supor que você desenvolveu uma aplicação e aí você mandou para o usuário final testar, ou para a PO testar, seja quem for. É uma coisa muito chata ter que ela ir lá, vai, testa, aí dá um erro, volta, se corrige, manda de novo, vai, testa, dá um outro erro, volta e ficar corrigindo. Esse fluxo, ele é muito chato e ele pode ser evitado. E também você evita outros tipos de surpresas também. Então, vamos supor que a pessoa testou só os cenários ideais, e aí assim que chegou no cliente final, que é o cara que está pagando a aplicação que você está desenvolvendo, o primeiro teste que ele faz diferente do que foi feito pela PO, seja lá quem for, o primeiro teste que ele faz dá errado e é uma coisa básica, vamos dizer assim, que não poderia estar dando erro. Então, com os testes unitários, você consegue diminuir a chance desse cenário acontecer. Então, essa é uma importância que o teste unitário tem para a sua aplicação, justamente para evitar esse tipo de cenário e para você ter uma segurança também de falar que a sua aplicação ela funciona de acordo com o esperado. Você tem uma propriedade, você pode falar que a sua aplicação funciona com uma propriedade maior. Então, tipo, você tem uma certeza a mais que a sua aplicação está funcionando. Não necessariamente ela vai estar 100% livre de erro, de novo falando isso, mas você sabe, você tem uma garantia ali que para alguns cenários, tanto esperados quanto não esperados, a sua aplicação não vai quebrar e ela vai saber lidar com qualquer tipo de cenário. Tá, e por que eu vou escrever esses testes? Justamente porque escrevendo os testes você consegue validar funções que um usuário comum não conseguiria testar,
Então, você desenvolvendo os testes para cada função que que a sua aplicação tem, você consegue testar todas as funções possíveis. E isso é uma coisa que, dependendo, você não consegue testar por um Postman utilizando a aplicação no celular ou na web, porque dependendo você não tem acesso. Ou então, realmente, você não vai ter acesso a determinadas funções. E fazendo os testes, você garante que cada função ela vai estar retornando o valor certo, vai estar fazendo a tratativa de erro esperada, e que lá na frente, se você adicionar coisas no seu código ou fazer algum outro tipo de validação, a sua aplicação não vai quebrar, ela vai continuar funcionando. Isso é uma garantia que o teste pode te fornecer. Eles ajudam muito também na questão da manutenção, porque geralmente quando você está fazendo o teste, se ele falha, ele te mostra o porquê ele falhou. Então vamos colocar um exemplo voltado para a área do back-end, que é a minha em si, mas acredito que é um exemplo que todo mundo consiga entender. No back-end, quando a gente está desenvolvendo uma API, a gente tem os status, que são números que correspondem a situações. Então, a gente tem um status de 200, que é que o meu pedido para o servidor funcionou de acordo e voltou alguns dados. E a gente tem o 204, que quer dizer que o meu pedido para o servidor funcionou, mas ele não retorna nenhum dado para mim, ele só me fala que funcionou. Então, vamos supor que eu estou desenvolvendo um teste e aí o teste vai lá e fala assim, ó, eu estou esperando 204, por exemplo, e só que o servidor está me respondendo 200. O teste ele vai me falar, olha, eu rodei essa função aqui e eu estava esperando 204 e me veio um 200. Então ele vai considerar isso como um erro da minha função. Então, com isso, eu já consigo saber onde que está esse erro e o porquê que ele está considerando isso como erro. Esse exemplo é um exemplo bem bobo mesmo, do porquê ele pode ajudar na manutenção. Não necessariamente a manutenção vai ser um erro de status, vai ser alguma coisa mais complicada, dependendo, mas com o teste você consegue ter essa noção de até onde que o erro está acontecendo. Então, você consegue direcionar a sua atenção direto para a função que está dando um problema, e com isso você consegue consertar esse erro mais rápido e resolver esses problemas com mais facilidade. Além de você entregar uma aplicação com mais qualidade para o usuário final. Porque a questão da qualidade hoje em dia na iOS sempre foi, mas hoje em dia a gente está visando muito mais, sempre desenvolver nossas aplicações com mais qualidade, com o maior nível de qualidade possível. E o teste, ele agrega muito nessa questão de qualidade. Então, a gente está preferindo não, né? A gente está cobrando mais a realização dos testes, justamente porque a gente sabe que tem pessoas depositando, né, dinheiro nessas aplicações, nada está sendo feito de graça, então, tipo, tem pessoas que dependem dessas aplicações e com isso a gente consegue ter um destaque maior comparado com as outras aplicações. Então, quem realmente tem um conhecimento maior sabe que uma aplicação com teste é infinitamente melhor e possui um destaque infinitamente maior do que uma aplicação sem teste. Então, essa parte do teste unitário realmente, ela serve para isso, ela serve para fazer essas validações, mostrar a qualidade do seu trabalho, que isso é importante, e até para economizar tempo também, porque justamente para quando é questão de manutenção que você for realizar e tudo, você consegue ir direto onde que está o problema e você consegue resolver ele mais rápido. Então, ele te ajuda em todos esses cenários
E isso é bom para todo mundo, bom para você que está desenvolvendo, bom para o cliente que vai ter uma aplicação, vai ter uma aplicação melhor, com menos chances de ter erros, né? Não que ela não vai ter, mas as possibilidades de erros foram testadas e foram corrigidas, então a chance de ter algum erro durante a utilização da aplicação é menor e ele vai ter um produto de qualidade. Essas são algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a realização do teste. A gente usa, hoje na iOS, a gente usa o RSpec, que é a ferramenta de teste para a galera do Rails, né, que mexe com o Ruby on Rails. A gente utiliza o Jest mais para aplicações de Node. E tem várias outras ferramentas, frameworks, que tem essa função de fazer a realização de teste. Esses aqui são só alguns exemplos para algumas linguagens. Cada linguagem tem vários frameworks, ferramentas para testes, alguns mais famosos que os outros, mas todas vão possuir um. Então, tipo assim, não tem desculpa de falar que a sua linguagem não suporta teste ou qualquer coisa. Tipo, geralmente sempre vai ter uma ferramenta, um framework possível de realizar esses seus testes. Só que os testes, eles não têm somente vantagens, tem algumas desvantagens que precisam ser faladas, que praticamente algumas, né? Elas podem, para fazer o teste de uma função, pode tomar mais tempo do que realmente desenvolver a própria função. O que isso quer dizer? Dependendo da função que você desenvolve, você pode desenvolver ela muito mais rápido do que você vai desenvolver o teste para ela. Isso por quê? Porque o teste você precisa tentar abranger o maior cenário, o tipo de cenário possível. Então você precisa testar o melhor cenário, que é mandando os dados todos corretos para ver se ele realmente vai retornar o resultado esperado. Você precisa testar a questão de como sua aplicação vai lidar se você enviar um dado errado para ela, se ela não vai quebrar, se ela vai lançar uma exceção falando que tem algum erro. Você precisa testar a questão das validações que você colocou também. Tudo isso para garantir que aquela sua função, independente do cenário que aconteça, ela vai estar preparada para funcionar corretamente. Então, realizar esse teste, ele pode ser que ele demore um pouco mais do que o desenvolvimento da própria função em si. E também pode ser que, mudando a sua função, vamos supor, adicionando mais coisas à sua função, você precisa mudar os seus testes também. Então, é muito comum, às vezes, a gente receber uma questão de atualização da função, a gente precisa atualizar a função, e aí a gente atualiza, quando vai rodar o teste quebra todo, porque aquela atualização mexeu com alguma coisa que estava, vamos supor, essa atualização está chamando uma outra função, que esperava tal coisa e está recebendo outra, e aí seu teste vai quebrando, quebrando, quebrando. Então, dependendo da atualização que você fizer no seu código, você vai precisar também fazer a atualização no seu teste. Não é sempre que você mexer no seu código, você vai ter que mexer no seu teste, não é sempre que isso ocorre, mas pode existir cenários que isso ocorra, e querendo ou não, isso demanda um tempo. Então, por isso que lá no início eu falei que a melhor coisa a se fazer quando está começando uma aplicação é que já começar a aplicação fazendo teste. Porque quando você começa a fazer teste no meio ou depois que você já acabou toda a aplicação, pode ser que algumas funções fiquem sem teste, ou então você demore um tempo considerável para realizar o teste de toda a sua aplicação. E, e isso pode ser um pouco desgastante de fazer.
porque você vai ter que fazer o teste, aí você vai ter que rodar e depois corrigir se deu algum erro ou não, rodar de novo, aí se deu, você vai passar para outro teste. Então, isso tudo pode ser evitado se você começa a fazer o teste desde o início da aplicação, porque aí com isso você garante que todas as suas funções que você está desenvolvendo, elas vão ter teste, elas vão ter cobertura disso, e você evita um trabalho lá na frente que você vai ter que voltar em todas as funções para ver o que você vai precisar testar, o comportamento de cada uma, e é um trabalho bem bruto mesmo. Então, tipo assim, é a melhor coisa que tem a se fazer é começar a aplicação já fazendo teste. E algumas outras vantagens, né? Eu já falei um monte de vantagem do teste, só que ele possui algumas outras, como, por exemplo, os testes que a gente faz, esses testes unitários, eles são mais rápidos do que o teste realizado por um usuário. Como assim? Não mais rápido não necessariamente ele vai ser mais rápido de desenvolver, mas eles vão ser executados mais rápidos, eles vão cobrir uma área muito maior do que um usuário comum pode cobrir realizando um teste, e eles são mais confiáveis. Por que eles são mais confiáveis? Porque você que está fazendo o teste, geralmente a pessoa que está fazendo o teste é a pessoa que desenvolveu a aplicação ou está dando manutenção nela e já tem o conhecimento dela. Então, você sabe o que cada função sua espera e o que cada função sua é, faz com os dados que ela recebe. Então, você sabe questão de validação dos dados, questão de tratamento de erro. Então, você consegue testar isso tudo. Então, você tem uma confiabilidade maior que se os seus testes funcionarem, se nenhum quebrar, a sua aplicação, você tem uma garantia maior que a sua aplicação está funcionando de boa. E justamente uma maior vantagem é que você pode testar todas as aplicações todas as funções da sua aplicação. Não estou dizendo que realizar testes unitários vá substituir o teste com o usuário final, não é isso, um não vai substituir o outro, mas os testes unitários, eles são uma garantia a mais que a sua aplicação vai funcionar de acordo. Tipo, eles são a base meio que de tudo. Então, tipo, com essa imagem que eu peguei, eu achei ela bem interessante, que ela faz uma comparação de velocidade e de custo. Então, se você pegar o topo da pirâmide, que é um teste que depende do usuário, e aí o usuário precisa ir fazendo os testes na mão para validar tudo, pode ficar uma coisa mais cara e mais lenta do que você fazer um teste unitário que vai ser mais rápido e mais confiável. Então, essa é uma vantagem, né, do teste, e isso pro negócio, pro cliente final, isso importa muito, porque dependendo pode ser, vamos supor que é a ideia do cara que, sei lá, vai desbancar Uber e Facebook juntos, e ele juntou uma puta grana para fazer essa aplicação e essa aplicação depende, a vida dele depende dessa aplicação. Então, você consegue, tipo, mostrar para ele que a aplicação dele funciona com os testes, você consegue garantir, você dá uma segurança maior para ele e você dá uma qualidade muito maior para ele. Se demonstra a importância que você está dando para a aplicação do seu cliente, que realmente ela não é só mais uma aplicação que você está fazendo, e você demonstra também o seu nível de profissionalismo que você tem. Porque programador a gente está cheio por aí, mas desenvolvedor que pega, que testa, que pensa em possíveis cenários que podem acontecer, tem poucos. Então, tipo assim, o seu nível profissional vai subir muito fazendo a prática, né, tendo a prática de realizar testes unitários. Então, tipo assim, a ideia toda é mostrar que teste unitário não é só bom, não é bom somente para você,
mas como tanto para você quanto para o cliente final. Porque você vai garantir justamente porque é o seu nome que vai estar ali na aplicação dele, e você consegue garantir que aquela aplicação ela funciona e ela tem mais segurança do que qualquer uma outra que não tenha nada desses testes. Tipo, a ideia era basicamente essa, demonstrar as vantagens e algumas desvantagens do testes e mostrar também para a galera o porquê é importante a realização do teste. Não somente, tipo assim, não é para fazer teste só porque o Sonar pede, senão não passa no teste Sonar. Não é por isso que a gente precisa realizar teste. A gente precisa realizar esses testes porque eles são essenciais, eles são de grande valor, tanto para você quanto para o cliente, e que eles ajudam muito durante o desenvolvimento da aplicação, tanto para a gente ver erros que a gente não viu durante o desenvolvimento da nossa função, como para validar que aquilo que a gente fez, aquela função que a gente perdeu um tempo pensando no melhor jeito de fazer e de realizar ela, realmente funciona. E você vê os seus testes todos dando sucesso, tipo uma das melhores coisas que um desenvolvedor pode ver. Eu falo isso porque no início eu não mexia com testes, eu não achava necessário, e aí depois de um tempo que eu parei para ver, estudar um pouco e comecei a fazer, e eu vi que todas as funções todos os testes que eu estava fazendo estavam dando sucesso, validando tudo, questão do melhor cenário, validação de erros, tratamento de variáveis e tudo, estava dando certo, tipo, me deu um gás para continuar sempre desenvolvendo, e foi uma lição para mim também, que os testes em si, eles são importantes e eles são necessários. Então, a ideia toda foi justamente essa, tentar mostrar para vocês o quanto um teste pode agregar na sua aplicação, e mostrar também que ele é bom não somente para você, mas também como para o seu usuário final. E eu espero que com esse pouco tempo, que realmente foi meio rápido, mas eu espero que com esse pouco tempo deu para vocês terem uma noção mais ou menos do porquê é importante realizar teste e para que eles servem, e eu espero que a partir de agora, tipo, a galera tenha um pouco mais de interesse de realizar e de fazer não somente porque o Sonar pede, mas porque saibam que o teste é essencial para nossas aplicações. E é isso, galera. Valeu por todo mundo estar aí. Espero ter contribuído com mais alguma coisa nessa terça-feira. E é isso. Valeu pela atenção de todo mundo.